Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo vocês com a doce graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça que se torne abundante na vida de vocês, como foi abundante durante toda a semana, em meio às lutas, dificuldades, mas também com muitas vitórias. Nesse momento eu convido você a atentar para um texto bíblico que eu vou ler, o texto que fala sobre a súplica de um ancião que teve experiência com Deus e encontrou em Deus refúgio no meio de todas as dificuldades. O texto diz o seguinte: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O salmista aqui, já em ditosa velhice, ele tem uma experiência muito grande de ter encontrado em Deus o seu refúgio no meio de um mundo onde jaz maligno, jaz tanta maldade, violência, mas o Senhor esteve com ele todo esse tempo e ele tem essa experiência. Nós também podemos a cada dia experimentar da bondade, da graça do Senhor e encontrar nele refúgio. Por isso nós vamos agradecer, porque nós nos refugiamos nele durante toda essa semana e durante essa semana ele esteve conosco. Vamos adorar e louvá-lo também depois, logo dessa oração. Pai Santo e amado, queremos, Senhor, te agradecer e te render, Senhor, louvores nessa hora, reconhecendo, Senhor, que durante a semana tu nos abençoou, tu nos guardou, nos sustentou, tu, ó Deus, velou por nós, porque tu és aquele que não dorme e nem dormita. Muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade, diariamente, Senhor, ter se renovado sobre nós. Nova semana se inicia e nós queremos, ó Deus, iniciar essa semana na tua presença, em oração, em louvor, ó Deus, e atentando para a tua palavra. Que a tua graça, Senhor, se manifeste no momento desse culto, trazendo alegria aos corações de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E assim, todos possam experimentar a intimidade contigo, ó Pai. Esteja, Senhor, recebendo a nossa adoração, nosso louvor, pois nós o fazemos, Senhor, tanto com ações de graças, mas também, Senhor, com muito amor e adoração a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos e pedimos a Tua bênção, Pai. Amém. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e juntos com os
Rei, tu és santo, tu és exaltado. Aleluia, 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 aleluia. Vejo Deus nas flores, sinto Deus na brisa do mar, no cantar dos pássaros, na leve brisa do fim da tarde, no pôr de sol colorido, vejo alguém sorrindo. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido pelo amor. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Meu te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido pelo amor. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido pelo amor. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, depois de adorarmos ao Senhor com os cânticos, vamos agora refletir um pouquinho sobre a mensagem e eu quero falar um pouco sobre o pão da vida, que é Jesus Cristo. E ele mesmo diz isso em João capítulo 6, versículo 35, onde diz o seguinte: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Essa é uma autodeclaração de Jesus se colocando como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele traz um grande ensino para os seus discípulos e para os fariseus a respeito disso, e nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedir dele que ele ilumine nossas mentes e nossos corações agora na hora da pregação da palavra. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, que vamos parar para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o próprio Espírito fale conosco e também nos dê entendimento, nos dê graça, para que assim nós possamos, ao ouvir, entender e ser edificado para a vida. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Com certeza você já deve ter ficado em alguma fila de padaria logo cedinho, ou mesmo à tarde, para esperar aquele pãozinho quente que saiu bem recente do forno. Aquele pão que traz um aroma gostoso, quando você corta e passa manteiga, chega derrete assim. Fica muito mais gostoso comer um pão bem quentinho, recém saído do forno, do que comer um pão mais frio e já até envelhecido. Muitas pessoas, elas não tiveram oportunidade ainda, ou não têm oportunidade, em alguns países bem difíceis, onde o evangelho não chega, de experimentar aquele pão da verdade. O pão que alimenta, não o corpo, mas que alimenta a alma. Aquele pão que é o maná do céu, em que promove e gera vida em cada um de nós. E, claro, eu estou falando do pão da vida que é Jesus Cristo.
Assim como nós, às vezes, ficamos numa fila esperando um pão quentinho sair numa padaria, nós deveríamos ter a mesma ansiedade de esperar também, de ansiar até pelo pão que é Jesus Cristo. Como eu falei, tem pessoas que acordam de madrugada para poder estar na porta da padaria esperando quando as portas se abrirem, sair aquele aroma de pão quente e gostoso e elas comprar os primeiros pães que é produzido de manhã cedo. Nós também de manhã cedo devemos ter a mesma fome, a mesma ansiedade de querer o pão da vida. Jesus, através dos seus profetas, ele diz uma coisa muito interessante lá em Provérbios 8, 34 a 35. Ele diz assim: feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Ali aquele Provérbio 8 fala da sabedoria, que é uma prefiguração de Jesus Cristo. Então ele está dizendo ali que feliz é aquele que ouve e que vigia dia após dia as minhas portas, né, que espera na entrada da casa para quê? Para quando a casa se abrir, sair um pão quentinho. Então ele quer que a gente tenha essa mesma ansiedade e essa mesma fome por ele. Por isso que quando o Senhor vai nos ensinar na oração do Pai Nosso, ele pede que a gente ore: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa oração, tanto ela serve para o sustento diário, mas principalmente para o sustento da alma, onde o Senhor renova a sua palavra sobre nós e nos alimenta. E esse alimento tem que ser diário, por isso que ele diz: dia após dia, dá-nos hoje. O alimento do Senhor tem que ser diário, e o Senhor, ele está aqui na nossa mensagem prefigurado pela palavra. A palavra é o pão da vida. A palavra é quem nos alimenta, quem nos sustenta, que nos dá os nutrientes necessários para que nós possamos crescer espiritualmente, nos fortalecer, que a nossa fé melhore e fique com uma qualidade melhor também. Tudo através da palavra, que é esse pão na vida. E nós podemos ter certeza de que se nós ficarmos na porta do Senhor, esperando na entrada, o padeiro celestial vai estar preparando para nós um pão novo, um pão quentinho, um pão gostoso, que realmente sacia, para que não tenhamos fome. Ele vai estar fazendo isso sempre. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meus corações de júbilo e de alegria. O Jeremias, então, ele reconhece que a palavra é o pão. E quando ele a acha, ele a come logo, ele se sacia delas. Ele enche o coração de júbilo e de alegria com esse pão. Quantas vezes a gente não estava lendo a palavra de Deus e ela trouxe alegria, ela trouxe conforto, ela trouxe consolo, ela trouxe direção para alguma situação das nossas vidas. Por que pregar mais sobre a Bíblia e para que a gente leia a Bíblia? Você já observou o quanto as Sagradas Escrituras têm de ênfase, onde insistentemente ela diz que nós devemos estar lendo a palavra, meditando a palavra, orando a palavra? Você já observou isso? Por exemplo, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, ele traz 176 versículos que são insistência para que nós venhamos a ver nas palavras de Deus importância para nós. Então, se ela é tão importante, nós temos que priorizar a palavra na nossa vida diária, nos nossos afazeres. Então, se nós temos muitas coisas, nós temos que priorizar esse momento com a palavra através de uma leitura, através de um estudo bíblico. Essa ênfase de que nós devemos ler a palavra, estudar a palavra, ela está desde Moisés até João com o Apocalipse. Por exemplo, Moisés, lá em Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcarás aos seus filhos e dela falarás, quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e lhes serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas suas portas.
Deuteronômio 6, de 6 a 9. Então ele dá uma ênfase muito grande na palavra de que ela tem que estar continuamente com eles, que eles têm que estar colocando diante dos olhos sempre, sempre em contato, e não só lendo, mas principalmente praticando essa palavra. Essa é a ênfase que Moisés está dando, um dos primeiros autores das Sagradas Escrituras. Mas também um dos últimos autores das Sagradas Escrituras, que é João, no Apocalipse, também dá ênfase de que a gente venha a ter a palavra de Deus como algo prioritário em nossas vidas para leitura e estudo contínuo. Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que pratica as palavras, né, que o Senhor nos dá. Então, as Sagradas Escrituras, ela tem essa ênfase para que nós venhamos realmente a lê-la diariamente e estudá-la diariamente. E como eu estava colocando aqui a questão do pão, que muitas pessoas acordam cedo para ir comprar os primeiros pães que sai da padaria, quentinho, da mesma forma nós temos que fazer isso com a palavra de Deus, nós temos que buscar logo pela manhã. Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma vida muito corrida. É trabalho, filhos para cuidar, tem casa para cuidar, tem muita coisa para ser feita. Mas quando nós colocamos nossa vida espiritual, quando colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, a gente sempre arruma um tempo e consegue organizar a vida de tal forma que a gente consiga ter tempo para as coisas espirituais. Então, por exemplo, se o seu dia já está muito bem cheio, que tal você acordar 15 minutos antes ou meia hora antes do que acorda diariamente? Por exemplo, se você tem que estar já 6 horas da manhã em pé para poder fazer alguma coisa, né, antes de sair para trabalhar, será que não vale a pena acordar 15 minutos antes, meia hora antes, para ter esse tempo com a palavra e você logo de manhã cedo, pela madrugada quase, tendo esse encontro com a palavra? Isso é uma questão de como nós vemos a importância das nossas vidas espirituais e como priorizamos as questões espirituais na nossa vida. Se a gente não prioriza a nossa vida espiritual, se nós não achamos que a palavra de Deus, a oração e essas coisas são importantes, de fato a gente não reserva tempo para elas, a gente vai cuidando de tudo mais, como Marta, não é? E acabamos não tendo tempo com o Senhor. Ali, aquela questão de Marta e Maria é um grande exemplo para nós. O Senhor falou que Maria escolheu a melhor parte. Nós devemos escolher a melhor parte, que é cuidar das nossas vidas espirituais. Porque uma coisa que é muito importante nós entendermos, que o tempo que nós temos aqui na Terra, ele é um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. E é um tempo muito curto perto daquilo que é a realidade espiritual, que é eterna. Então, esse pequeno tempo que nós temos aqui, estamos nos preparando, porque somos estrangeiros e peregrinos aqui na Terra, para a eternidade. Então, esse tempo aqui é crucial, que venhamos a amadurecer na fé. E só acontece isso se nós nos dedicarmos à vida espiritual, e a leitura, o estudo bíblico é uma das coisas que faz com que a gente cresça e amadureça espiritualmente. Então é muito importante, vale a pena sim acordar um pouquinho mais cedo, dedicar um pouquinho, ou então também dormir um pouquinho mais tarde. Se geralmente você dorme 11 horas, meia-noite, coloque 15 minutos a mais ou meia hora a mais para poder ter esse momento de oração. O recomendável geralmente é as primeiras horas da manhã, não é? Mas se for à noite também, se você só pode à noite, também não tem problema. O importante é diariamente comer do pão, porque o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É todos os dias que nós temos que nos alimentar da palavra, todos os dias nós temos que ir lá, ter esse momento de encontro do verbo escrito com o verbo vivo que é Jesus Cristo. E a palavra, ela tem uma dupla característica, por exemplo. Ela tem a sua parte mais material, vamos usar essa expressão assim, que é o texto escrito, né? Onde ele tem as suas narrativas históricas, contando a vida de homens e mulheres, de eventos que aconteceu. Tem, por exemplo, também poesias no texto. Ela tem várias formas de estilísticas que é escrito, o texto sagrado.
tem mandamentos, ensinos doutrinários, profecias, advertências, conselhos. Então, a Bíblia tem essa parte mais material, que é necessário que nós venhamos a fazer um estudo mais profundo, mais atentando para a parte histórica e gramatical do texto. Por outro lado, ela tem também uma dimensão mais espiritual, que é, na leitura devocional, a operação do Espírito começa a falar conosco, e quando nós lemos devocionalmente, o Espírito nos corrige, o Espírito nos edifica, nos consola, nos transforma, nos inspira e até nos vocaciona para alguma missão que o Senhor quer nos dar. Por exemplo, no passado, isso já faz muitos séculos atrás, um homem que foi conhecido como Santo Antão, ele foi ouvir a primeira vez a palavra de Deus. E no primeiro contato que ele teve com as Sagradas Escrituras, ele se deparou com aquele texto que diz assim, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e tu vem e me segue. Aquela palavra, para ele, foi uma palavra tão direta. Ele meio que não só ouviu a palavra textual, mas ele ouviu o próprio Deus também falando com ele, de que aquilo era uma missão para ele fazer. E de fato, então ele era uma pessoa próspera, ele tinha herdado dos seus pais bastante recursos, ele tinha uma irmã também mais nova, então ele vende tudo. Uma parte desses bens ele destina para os cuidados da irmã, que ela possa ter seu sustento, e o resto tudo ele dá aos pobres. Ele acabou obedecendo porque no contato com as Sagradas Escrituras ele teve um contato com o texto escrito, mas também com a palavra viva de Deus. E isso transformou, e isso foi a missão de vida para ele. Muitos de nós podemos, no estudo das Sagradas Escrituras, nos enriquecer com o conhecimento do Senhor. Mas também, quando lemos devocionalmente, a gente também recebe da parte de Deus essa voz que fala conosco e ao qual nós entramos em intimidade com o Senhor. Karl Barth, um grande teólogo do século XX, dizia isso, que a palavra ela se torna revelação para nós quando nós estamos estudando e quando o Espírito resolve falar conosco através dela. E ele está sempre falando conosco. Nós é que temos que estar atentos. Então nós temos essa dupla forma de ler o texto. E as duas juntas são necessárias. Tanto o estudo histórico e gramatical do texto, quanto a devocional. O estudo gramatical do texto é aquilo que Santo Agostinho, Santo Anselmo e outros falaram que era a fé em busca de compreender as coisas espirituais e as coisas de Deus. E quando estudamos devocionalmente o texto, é a busca da intimidade para que a gente encontre um sentido na nossa vida através do que o Senhor vai falar conosco. Então é muito importante essas formas de leituras. E tem que ser uma coisa e outra, não pode ser separadas. A gente não tem que só estudar as Sagradas Escrituras sem a devocional, ou fazer só devocional e deixar de estudar as Sagradas Escrituras. Quando a gente se alimenta somente a mente através do estudo bíblico, a gente pode se tornar um fariseu, né? Muito conhecedor, mas sem aquilo que Jesus dizia que faltava neles, ternos afetos de misericórdia. Por outro lado, quando a gente não estuda as Sagradas Escrituras e vive uma vida só devocional, a gente tende a cair para o fanatismo. E o fanatismo é essa cegueira que as pessoas têm de viver a sua religiosidade sem conhecimento de fato. Como Jesus chegou a criticar alguns, dizendo que tem zelo de Deus, mas sem conhecimento. Então são dois extremos que nós temos que evitar. Mas quando a gente estuda as Sagradas Escrituras e faz a devocional, e essas coisas juntas colaboram para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente não incorre naquele erro das pessoas criticadas pelo autor de Hebreus, no capítulo 6, quando ele fala de pessoas que, pelo tempo de fé que eles teriam, eles deveriam ser maduros, mas na verdade eles ainda estavam como criança necessitada dos primeiros leites e dos primeiros conhecimentos elementares da fé. Então, estudo e devocional são duas coisas muito importantes para que nós venhamos a praticar. E praticando as duas coisas juntas, nós podemos experimentar aquilo que Paulo falou para Timóteo, o seu filho na fé,
ele diz o seguinte, né? Tu, porém, permanece naquilo em que andastes, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, por estudar as Sagradas Escrituras e por viver uma vida devocional, ele conseguiu crescer, tornar-se sábio para a fé e habilmente perfeito para toda boa obra. Por isso que ele foi muito elogiado, Timóteo, por Paulo, porque ele era um jovem, mas que ele cresceu muito na fé, fazendo as duas coisas necessárias. A palavra de Deus é o nosso pão. E a gente sabe que nós precisamos desse pão diariamente. A ênfase das Sagradas Escrituras é que nós venhamos a comer diariamente esse pão e de preferência dele quentinho. Porque as Sagradas Escrituras elas se renovam a cada manhã. As Sagradas Escrituras elas estão sempre falando algo novo para nós. É um texto que foi escrito há muito tempo atrás, mas que as suas verdades se renovam para nós. E em dado momento o Senhor fala conosco coisas maravilhosas que a gente já tinha lido antes, mas não tinha percebido, porque naquele momento não era um momento de compreendermos da forma como estamos compreendendo agora. Jesus falou isso, por exemplo, aos discípulos, quando disse ao Senhor, tem muita coisa para vos dizer, mas que vocês não podem suportar agora. Então tem coisas que a gente lê nas Sagradas Escrituras e ainda não é o momento do entendimento, não é o momento em que o Senhor está comunicando algo para nós. Mas a gente só pode experimentar Ele falar alguma coisa para nós se a gente lê-la todos os dias. Aí aquilo que você leu ontem e não entendeu, quando lê hoje, pode estar entendendo melhor. Porque é aquilo que Ele está querendo comunicar. Ele está querendo te trazer aquele alimento novo naquele momento. Então vale a pena sim. E a gente sabe, né, trazendo a analogia de volta do pão normal, a gente sabe que a pior coisa que tem é a gente comer um pão envelhecido. O pão envelhecido ele fica sem gosto, fica duro, ruim até de comer, além de que ele não traz para nós a nutrição que nós precisamos. Então a gente precisa de um pão renovado. E a Sagrada Escritura é esse pão que se renova sempre. Porque nós estamos sendo renovados todos os dias. Veja só o que Paulo diz, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Caducidade da letra, isso é muito interessante. O que Paulo está dizendo é que o texto ele pode ficar caduco. Pelo menos a interpretação e o entendimento dela. Então, por exemplo, Paulo ele não aboliu o que foi escrito no Antigo Testamento. O que ele fez foi trazer um entendimento novo para aquilo que foi escrito. Como Jesus fez, por exemplo, com os fariseus. Jesus, no Sermão da Montanha, dizia, olha, está escrito isso, eu porém vos digo. E o que ele estava trazendo não era totalmente algo novo. Na verdade, o que ele estava fazendo era uma releitura da própria lei. Uma interpretação mais espiritual do texto do que aquela interpretação doutrinária caduca. Isso é uma coisa que nós temos que atentar, porque às vezes, pela falta de eu estar sendo renovado pela palavra, a gente pode estar vivendo através de uma interpretação caduca do texto. E a forma de evitar essa caducidade do nosso entendimento sobre as Sagradas Escrituras é lendo ela diariamente, porque assim como as misericórdias do Senhor, a sua palavra se renova todos os dias. Lá em Lamentações, o Senhor fala sobre isso, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E assim como se renova a cada manhã, a sua palavra se renova em nós também. E aí é por isso que é necessário diariamente. A recomendação do Senhor Israel era que eles buscassem diariamente o maná. Lembra do maná quando o Senhor fez chover maná no deserto? A ordem que ele deu para Moisés e para o povo de Israel é o seguinte, olha, todo dia de manhã, pela madrugada, vou fazer chover maná. E vocês peguem cada um para si naquele dia. Não peguem para o dia seguinte, porque não vai prestar. É cada dia um novo
maná. Então, essa ideia de um novo maná a cada dia é a ideia que nós temos que buscar também a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias está nos alimentando dela. Todo dia Ele está trazendo algo novo para nós. Todo dia Ele está nos renovando através dessas Sagradas Escrituras. E isso que é importante para nós. Né? Nós sermos renovados por ela. Porque as Sagradas Escrituras, o que ela vai ter de novo para nós é isso. É o poder dela, através do Espírito Santo, mexendo conosco, falando conosco e nos transformando dia após dia. A busca diária da Sagrada Escritura é porque o Senhor a cada dia quer nos renovar. Ele quer usar a sua palavra para nos transformar de glória em glória à imagem de Jesus. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,18. É de glória em glória. Por isso que a recomendação de Jesus para nós é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, quando você acordar de manhã cedinho, faça essa oração rápida. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí você abre o texto. Aí você faz a sua leitura da Bíblia e você se alimente dela para que aquele pão se renove e renove você para aquele dia e traga direção, traga força, traga para você sabedoria e nutrição espiritual para que seu espírito se fortaleça para enfrentar todo o resto do dia. E uma vez que nós assim fizermos diariamente, assim como foi para Timóteo, será para nós também. Nós nos faremos sábios para a salvação e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você se sente incentivado, talvez não pela pregação, mas se sente incentivado pelo próprio texto sagrado que nos recomenda dia por dia a buscar a sua palavra. Então eu até recomendo, se você tiver um momentozinho aí, pare para ler Salmo 119 e você vai ver o quanto ele exalta a palavra e o quanto a palavra de Deus é importante para nós e o quanto ele insiste que nós venhamos estudar e a obedecê-la. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, quero te louvar e agradecer pelo presente que nós recebemos, ó Deus, que é a tua palavra. Essa palavra, Senhor, de fato, ela é um presente para nós. Ela foi nos dada, Senhor, para que através dela o Espírito opere em nossas vidas e nos corrija, nos transforme, Senhor, nos faça sábio para viver neste mundo. Além também de que ela, como palavra espiritual, ela alimenta a nossa alma, nos nutre espiritualmente, nos fortalece e nos faz maduro na nossa fé. Usa, Senhor, diariamente essa palavra e que a cada dia, Senhor, ela nos renove nosso entendimento de Ti mesmo e assim nós possamos Te conhecer cada vez mais e também, Senhor, alcançar sabedoria para viver num mundo tão cruel, tão ruim, cheio de tanta dificuldade, de tantos desafios que temos diariamente. Peço a Tua bênção sobre os meus irmãos e irmãs, Senhor, para mais essa semana que se inicia, que eles possam, Senhor, nessa semana ser guardados e protegidos por Ti. Que Tu, ó Deus, os prospere, abra a porta para eles, dê vitória a eles, ó Deus, no meio de todas as lutas, tribulações e dificuldades que passam. Abençoa as casas, abençoa as famílias, derrama amor, derrama paz, derrama harmonia, derrama, Senhor, prosperidade em cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja abençoando as famílias, ó Deus, os seus relacionamentos, dá saúde ao Teu povo, ó Deus, e não deixa, ó Senhor, que o inimigo, ó Deus, desanime e nem, Senhor, o tente para cair, mas protege a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, ó amado Pai, e as Tuas forças, ó Espírito Santo, se derrame sobre o meu irmão e minha irmã e sobre a sua casa, desde agora e até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs e que o pão do céu vos alimente a cada dia. Amém.
Jesus está aqui neste momento e sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.